me has tomado en tus brazos. Assim, ó Senhor, entrego nas tuas mãos o teu pregador. Estou muito grato a Deus por poder, nesta noite, estar aqui com os irmãos. Já estive aqui conhecendo a igreja no dia que o apóstolo Sullivan estava pregando, e já podemos ver, já desde aquele dia e hoje, no culto, e nos alegrar que estamos numa igreja onde o Espírito Santo tem liberdade, onde realmente há adoração ao nome do Senhor. Sou muito grato a Deus, agradeço também ao irmão Paulo Conceição, companheiro, amigo de longa data, já acho que uns 18 anos mais ou menos, que a gente se conhece, quando eu me batizei, há 18 anos atrás, quando ele era assembleano ainda, ele estava lá comigo, lá na juventude, e graças a Deus que manteve essa amizade, essa comunhão, eu fico feliz de estar na igreja, eu fico feliz de ver o Paulo aqui louvando o nome do Senhor, vi outro rosto conhecido aqui também atrás, o irmão Júlio também, já congregou comigo um tempo, nosso amigo também, fiquei contente de ver, estava sentindo falta de ouvir esse louvor abençoado da boca do irmão, que o Senhor continue te usando assim. O irmão aqui, irmão, por favor, não perguntei teu nome, o irmão David, que nos deu um abraço caloroso também na chegada, que falou que temos a liberdade do Espírito Santo para estarmos trazendo a palavra de Deus conforme Deus nos manda. Sou muito feliz por tudo isso e muito grato a Deus. Eu peço que os irmãos, sem mais delongas, a gente venha abrir nossa Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 até o 8. Livro de Isaías 6, 1 ao 8, é um versículo bem conhecido daqueles que estudam e leem a palavra de Deus. Também o irmão Paulo aqui, ele me pregou uma peça aí, ele não me avisou, não me falou que no culto da juventude não era, para estar engravatado, não é o costume, e eu já vim já no costume normal, sou assembleano, eu costumo todo mundo estar de gravata, mas glória a Deus, Deus usa com gravata, usa sem gravata, o importante é o Espírito Santo nos dirigir. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8. Todos quanto acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Peço, irmãos, não é menosprezo pela oração dos irmãos, mas eu gosto de fazer uma oração específica no texto que eu acabei de ler. Curvemos a cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez.
Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor, que fala do chamamento, Senhor, deste teu servo tão especial chamado Isaías, Pai. Senhor, eu peço que através do chamado do teu servo hoje nós vamos aprender, Senhor, lições maravilhosas, e que através da tua palavra, Senhor, venha haver libertação, que através da tua palavra o teu Espírito Santo venha operar, que através da tua palavra haja cura, Senhor, tanto para a enfermidade física, espiritual, psíquica, e que o teu poder haja nesta noite através da tua palavra, instruindo o teu servo, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos, por favor. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre o chamado do profeta Isaías. Isaías, o nome desse profeta quer dizer o Senhor é salvação. Jeová é salvação. Os irmãos, é um detalhe interessante, que os irmãos observem, sempre que vocês acharem um Ias no final de alguém na Bíblia, quer dizer que o nome Javé está lá, é uma abreviatura, ou Jeová. O nome de Deus está nele. Então, o Senhor é que salva. Então, este profeta, já no nome dele, ele já proclama uma mensagem. Já uma mensagem de Deus, que ele está falando através do nome, e Deus não faz nada acontecer por acaso. E eu gostaria de falar um pouco sobre este profeta, e haveria muitas coisas para falarmos sobre a vida desse profeta, e também sobre o livro que esse profeta escreveu, porque é tremendo as lições que há, é tremendo aquilo que o Senhor fala sobre ele. Esse livro é um livro tão especial, esse do profeta Isaías, que alguns chamam ele de a mini Bíblia, porque ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros, tem ali a sua primeira parte, ela fala de juízo, depois nos seus últimos 27 capítulos ele vai falar sobre a graça, apontando também para a Bíblia, que nos primeiros livros fala sobre o juízo de Deus, sobre a lei de Deus, e depois começa a falar da graça mais claramente. E nós vemos que esse profeta é um profeta tão especial, que ele fala sobre a vinda do Messias várias vezes. Não que outros profetas dessa era, não que outros profetas do Antigo Testamento não tenham falado, mas ninguém falou tanto e com tamanha clareza, ao ponto que, por exemplo, se a gente pega o capítulo 53 do profeta Isaías, nós vamos ver que, lendo ele, se alguém não conhece direito a Bíblia, mas já ouviu falar sobre a história de Jesus, e muitas vezes tu pergunta até para o ímpio, que conhece a história de Jesus, do que está tratando lá, está falando de Jesus. Daí quando tu fala que mais de 700 anos antes aquilo foi dito, a pessoa se impressiona, porque não é um livro humano, não foi alguém que apenas pela autoridade humana, pela sabedoria humana, foi e começou a escrever e proclamar a mensagem, mas o próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, inspirou o seu profeta e falou através dele, e o nosso Deus é o único Deus que pode falar do princípio ao fim, como se fosse hoje. Ele fala e prevê todas as coisas, porque para ele não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Tudo para ele é o agora, é o já, porque o nosso Deus é o Deus que está atento a todas as coisas. E Deus fala através do profeta Isaías. Mas nós vemos uma coisa curiosa. Nós estamos no capítulo 6 de Isaías. E Isaías vai falar do seu chamado. Se nós vamos pensar que esse livro é escrito em uma certa ordem cronológica, que é conforme os fatos foram ocorrendo, a gente vê que ele já profetiza 5 capítulos antes. E quando vê no capítulo 6, ele fala que foi chamado. Ele fala que teve uma visão do céu. E qual que é a importância disso para nós? É a seguinte: muitas vezes nós servimos a Deus por um tempo, nós já fomos chamados, já fomos salvos, nós já tivemos alguma experiência com o Espírito Santo, nós já conhecemos a Deus, mas Deus quer nos levar a uma dimensão maior. Deus quer vir a fazer algo maior. Quem sabe muitas vezes nós, na nossa vida, a gente se acomoda e pensa: olha, o que eu recebi de Deus até agora já é o suficiente, eu já estou contente com o que Deus já fez na minha vida. Deus já salvou a minha família, Deus já me salvou, Deus já me libertou do vício, quem sabe, Deus já me curou de uma enfermidade, Deus já fez algo maravilhoso por mim, eu estou contente, e devemos estar alegres com Deus pelo que Ele faz.
Mas a mensagem de hoje vai nos dizer também que Deus ainda tem mais para ti. Deus sempre tem mais. Assim como o profeta Ezequiel, quando ele vai entrar no rio, no sonho, na revelação profética, ele começa ali com água pelas canelas, quando vê ele já vai com água pelo joelho, quando vê ele já vai com água pela cintura, e chega um momento que a água já não dá mais pé, já está cobrindo a cabeça e ele tem que nadar. E assim o Espírito Santo quer na nossa vida também, que nós não venhamos apenas estar contentes com aquela primeira experiência, mas venhamos buscar mais do Senhor, mas venhamos querer algo a mais. Vemos que nós já molhamos os nossos pés no rio do Espírito, nós venhamos entrar um pouco mais, ir até os joelhos. Se formos até os joelhos, irmos até a cintura. Se formos até a cintura, vamos até o peito. E se a cabeça já está sendo coberta, vamos nadar e mergulhar no rio do Espírito. O profeta Isaías então tem uma outra experiência maravilhosa aqui, né? Nós vemos também, por exemplo, se citarmos o exemplo de homens também do Antigo Testamento, nós vemos ali o Enoque, que é mencionado no capítulo 5 de Gênesis e que depois é mencionado lá no capítulo 11 de Hebreus, na lista ali dos heróis da fé, e Judas ainda menciona ele também, que diz que Enoque viveu, não lembro agora a numeração total de anos, mas ele viveu tanto tempo e depois diz que caminhou Enoque com Deus. Então algo aconteceu que a caminhada de Enoque mudou. Algo aconteceu que Enoque, que já conhecia a Deus, começa a caminhar com Deus. E Deus quer para a nossa vida isso também, que nós chegue um momento que a gente não esteja mais contente com apenas vir à igreja, né? Levantar a nossa voz para cantar é bom, ouvir a palavra apenas não, mas que nós sejamos participantes, que nós venhamos a caminhar com Ele, que nós venhamos a ter uma intimidade maior e que o Espírito Santo comece a trabalhar a nossa vida de uma maneira diferente. E hoje Deus quer fazer o mesmo, Ele quer hoje que cada um de nós tenhamos uma experiência mais profunda. Diz a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vou particionar os versículos bem devagarinho para a gente chegar na mensagem que a gente quer trazer hoje e que o Espírito Santo me trouxe à mente. No ano em que morreu o rei Uzias. Por que esse detalhe é importante? Por que Isaías o registra? Tem um motivo que é didático e óbvio, que qualquer ímpio pode ver, né? A pessoa que não conhece a Deus pode entender. Ele está registrando a época, ele está botando um referencial histórico, né? Fala o ano que o rei Uzias morreu, a gente sabe que é lá em torno de 740 a.C., né? Dá para ter essa média de tempo. Mas existe alguma coisa a mais que Deus fala conosco através dessa informação. O ano em que morreu o rei Uzias. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Eu creio que falarão com a nossa vida. Uma é que, segundo uma tradição judaica antiga, né, crê-se que o profeta Isaías, ele tem parentesco com o rei Uzias. Ele é um parente, um sobrinho ou um primo, né, mas ele tem algum parentesco porque ele é um profeta que ele tem o acesso à nobreza, ele tem acesso à casa real, ele transita dentro do palácio com tranquilidade. Por quê? Porque ele é um aristocrata, ele é alguém que pertence à nobreza também, ele tem parentesco com esse rei. Então Isaías, quem sabe, estava vivendo sua vida tranquilo, estava fazendo seu ministério numa boa, estava bem tranquilo ali. Olha, Deus me chamou, as coisas estão tranquilas, tem suas dificuldades, tem, mas eu sou um parente do rei, o rei é meu parente, eu estou tranquilo, porque o rei me respalda, né? Eu posso entrar no palácio, eu posso sair do palácio, eu tenho liberdade para fazer conforme eu quero. E Isaías, quem sabe, muito se fundamentou no seu coração, estou conjecturando aqui, até que chega o dia que o rei Uzias morre. E chamando a atenção para a história desse rei, né, nós vemos pela palavra de Deus que ele foi um rei que fez coisas boas em Judá. Foi um rei que serviu a Deus, que adorou a Deus, que fez grandes reformas, que expandiu o reino, fez coisas boas. Mas chega um momento que ele pega e ele faz algo que não devia, né? Ele
tenta tomar o lugar do sacerdote, sendo que ele era rei, né? Ele resolve ir ao templo e queimar o incenso e fazer aquilo que não lhe competia. E os sacerdotes vão e protestam contra ele, e ele diz que ele se nega a cumprir o mandato do sacerdote, que é o mandato de Deus, e então ele fica leproso, e ele morre, né, na lepra. Ele fica daí exilado, ele fica escondido por anos na sua lepra, porque quis fazer aquilo que Deus não tinha mandado ele fazer, né? E fica a lição para nós, que nós devemos buscar a direção, o que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, até um trabalho para a obra de Deus, isso geralmente já é um indício do chamado. Quer dizer que Deus está me chamando, geralmente. Mas às vezes, quem sabe, a gente está tentando entrar onde não é o lugar onde Deus quer me colocar. E daí nós acabamos com algumas consequências. Assim foi o rei Uzias. Devido a esse pecado do rei Uzias, tempo depois o rei Uzias morre. E quando o rei Uzias morre, Isaías fica atucanado. Isaías fica apavorado. Quem sabe dá para dizer que o mundo de Isaías cai por ali. E agora, como eu vou fazer? O rei já não é mais o meu primo, já não é o meu tio, né? Depende da tradição, é difícil definir os termos daquela época, né? Tem várias tradições diferenciadas, né? Mas o rei é o meu parente, agora ele morreu. Quem que me garante que eu vou ter esse acesso? Quem que me garante que eu vou poder profetizar com tranquilidade? Agora, quem sabe, a vida vai ficar um pouquinho mais difícil. E nós vemos também que havia outros problemas nesse rei morrer, que o Isaías enfrentava, e com certeza isso atormentava a mente dele. Que era, quando morre um rei, tem um período que a gente chama de período de vacância do trono. Um período de transição de um rei para o outro. E quando o rei morria, então havia vacância, quer dizer, o trono está vazio. Não tem rei. E agora os outros parentes do rei vão querer assumir. E aquele é o melhor momento para alguém dar um golpe de Estado. Aquele é o melhor momento para um outro da linhagem real querer derrubar o sucessor por direito. Porque naquele momento o reino está fraco. E se não era isso ainda o problema de Isaías, ainda tinha um outro problema pior ainda. O reino da Assíria estava se fortificando pela volta. A Assíria estava poderosa. E quando não havia rei sobre aquela nação, a nação fica fraca. Quando uma nação inimiga sabe que não tem rei, que está no período de transição e não há uma liderança forte no trono, aquela nação inimiga ela pensa, olha, agora é o momento para a gente fazer uma estratégia, fazer uma invasão e tomar conta, e vencer, fazer nosso tributário, quem sabe matar todo mundo, dominar esse reino. Então tudo isso, quem sabe, passava pela mente de Isaías. O que vai ser do reino de Judá agora que Uzias morreu? Era momento de instabilidade, era momento de prova, era momento de luta. E Isaías já estava preocupado, Isaías não sabia o que fazer. Quem sabe você hoje também chegue num momento da tua vida que tu vem olhar também, olha, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que é que eu devo tomar, qual vai ser o norte da minha vida, qual a decisão eu vou tomar, porque a luta está tão grande que eu não vejo a solução. Mas às vezes que Isaías, ele vai e olha para a direção certa. Isaías, embora estivesse preocupado, embora estivesse atribulado, embora estivesse com aquele temor terrível, naquela luta, temendo pelo reino de Judá, temendo pela sua vida também, ele olha na direção certa, ele vai ao templo, ele olha na direção do templo, ele chega ao átrio do templo, e quando ele chega no templo, o Senhor se manifesta para ele, no meio da luta e do clamor. Ali ele foi no lugar certo. E eu acredito também, eu creio no nome de Jesus, que hoje também tu veio no lugar certo. O lugar certo para te receber tua bênção. O lugar certo para te buscar a direção do Senhor. É na casa de Deus, é no meio da adoração, é no meio dos teus irmãos, é na comunhão. Aqui o Senhor fala. Não que Ele não possa falar na nossa casa, não que Ele não possa nos abençoar em casa,
A nossa casa é uma extensão da igreja. Mas aqui é um lugar onde o Espírito Santo opera de uma maneira especial, porque o seu povo aqui está reunido adorando o seu nome e desejosos de ouvirem a sua palavra. Isaías vai para o lugar certo. É uma outra lição que é dada pelo profeta Isaías. E ele, quem sabe, ali clamando a Deus: Senhor, o que vamos fazer? Senhor, o que vai ser da nação de Judá? O que vai ser do teu povo? O que vai ser do meu povo? O que vai ser de mim? Quando vê o Senhor se manifesta, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. No momento da prova, no momento da maior dificuldade, no momento mais complicado, Deus se manifesta para Isaías. No momento da luta mais ferrenha, Isaías vê o Senhor sentado no seu trono. E aqui fica bem claro para nós que muitas vezes Deus não vai se mostrar com tanta glória no momento da promessa, no momento que nós achamos que tudo vai bem, mas quando tudo está difícil, quando tudo está complicado, quando eu estou passando por uma luta, quando eu tenho aquela briga na minha casa, eu tenho aquela discussão entre os familiares, quando eu tenho aquele parente, quem sabe está nas drogas, quando eu tenho a morte, quem sabe, de um ente querido, eu não sei a luta, quando eu estou no problema, também financeiro, de saúde, seja qual for, ali o Senhor se mostra na nossa vida, ali nós vemos a presença do Senhor, ali Deus quer manifestar a sua glória. Isaías vê o Senhor no momento de dificuldade e diz que ele está num alto e sublime trono. O que isso trouxe ao coração de Isaías? O que isso mostrou para Isaías naquele momento de dificuldade? Quando Isaías chega e vê o Senhor, ele vê o Senhor já foi uma coisa maravilhosa. Mas quando ele viu que o Senhor está no alto e sublime trono, a coisa é melhor ainda. Por quê? Ele olhando, olha, no trono de Judá não tem ninguém. O trono de Judá está perigoso a coisa, não sabemos o que é que vai chegar, não sabemos o que o Senhor está cuidando, a tua vida o Senhor ainda é rei, não pense que o barco da tua vida está sem o capitão, sem o timão, não, ele está segurando e tomando a direção de todas as coisas. A única coisa que ele te pede é: entrega a tua vida na mão dele, confia nele, busca ele, que o mais ele fará. Aleluia! Tem um rei ainda no trono. Tem ainda um capitão que ainda toma conta do manche, que ainda toma conta do timão do barco. O teu barco não está à deriva, o teu barco não está perdido, o teu barco não vai sair da rota. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, que eu bem sei que aquele que começou em mim a boa obra, ele é fiel e é poderoso para guardar o meu depósito e completar até aquele dia. O Senhor é fiel, Ele começou a obra na tua vida. Então para de te preocupar, para de pensar que tu não vai conseguir, para de pensar que tu não tem força. Tu pode até não ter força mesmo, mas Ele tem. Se tu não pode, Ele pode. Se tu não sabe, Ele sabe. Se tu não tem um rumo, Ele tem um rumo para a tua vida. Oh Deus glorioso, aleluia. Deus está no seu trono ainda. É maravilhoso a gente ver que diz que o seu séquito enchia o templo. O séquito, ele mostrava quanto maior na antiguidade havia esse costume. Uma pessoa de extrema importância, alguém da realeza, alguém importante, ele usava vestidos que eram longos, que tocavam no chão, né? Ficava aquela cauda no vestido. E às vezes quanto maior era aquela borda, aquela cauda do vestido, mais importante era aquela pessoa, representava isso, que ela era uma pessoa importante, cheia de realeza, alguém de extrema importância. E Deus vem se mostrar para o profeta Isaías como alguém que o séquito, quer dizer, as franjas, a borda do seu vestido estava enchendo o tempo todo. Aleluia! Quer dizer que ninguém se equipara em realeza, honra, dignidade ao nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração, porque Ele é o Rei que está exaltado sobre todo rei. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores,
Ele é o Rei máximo sobre a tua vida. Ele é o Senhor e dono do teu caminho. Ele que está cuidando. Ele que está guardando. Meu irmão, não vem te preocupar com como a luta vem vindo. A luta às vezes parece difícil. Às vezes a luta parece muito complicada. Às vezes nós passamos por um momento que parece que não tem solução. Mas Ele está tomando a dianteira. Ele está nos guardando. Nós bem sabemos que aquele que nos guarda, Ele vive e reina. Ele é o mais poderoso, não adianta. Nós pensamos que haja inferno que possa vir contra nós, que haja inimigo que possa nos derrubar. Não! O Senhor está no controle de tudo. Então nós vemos um Deus glorioso. E eu tenho certeza que os irmãos que estiveram aqui hoje já cantando, louvando o nome do Senhor, nós já sentimos um pouco da glória desse Deus. Nós já vimos como Ele é majestoso, como Ele é grande, como Ele é perfeito, de maneira que nós temos vontade às vezes de ficar apenas prostrado, adorando o Seu nome, porque Ele é glorioso, Ele é o Rei. Mas existe um outro ponto que Deus ressalta para Isaías, e esse é muito importante na nossa vida. A outra coisa que nós vemos que Isaías mostra, a gente vê no capítulo 2, no versículo 2 e 3, diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A outra lição que a visão de Isaías nos mostra, que quando nós chegamos diante de Deus, nós não chegamos diante de um Deus qualquer, nós não chegamos diante de alguém que é igual a nós. Sim, nós somos a imagem e semelhança, ainda que depois da queda tenhamos sido desfigurados. Nós somos semelhantes a Deus, mas não somos iguais. Existe uma diferença nos atributos de Deus, na realeza de Deus, que separa Deus de todas as coisas criadas. Ele é único. Isso quer dizer, Ele é santo. A palavra santo na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre quer dizer separado. E isso implica em 2 coisas: uma separação natural e uma separação espiritual, moral. O que eu quero dizer com isso? Existe uma separação natural que é o seguinte: Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão perfeito, que não importa quanto a gente venha se desenvolver, não importa quanto a gente venha ser melhor, nós vamos buscar sim ser parecido com a imagem espiritual de Cristo, com a imagem moral de Cristo, sim, transformados pelo Espírito Santo. Mas no seu poder, nós nunca vamos nos equiparar a Ele. Nós vamos viver crescendo e aprendendo dEle. E ainda na eternidade, a sabedoria e a grandeza desse Deus vão nos ainda nos surpreender, porque ela é infinita e nós somos finitos. Então Deus está separado nesse sentido, Ele está santificado comparado com a sua criação nesse aspecto. Nesse aspecto não adianta, eu nunca vou, por mais que eu cresça, por mais que eu aprenda, jamais vou ser onisciente, jamais vou saber de tudo. Por mais que Deus me encha de poder, eu nunca vou ser onipotente. Eu nunca vou poder todas as coisas pela minha própria capacidade. Não adianta. Então Deus está separado nesse sentido. O outro sentido é o aspecto espiritual e moral. Daí nesse aspecto eu não me igualo a Ele, mas cada dia eu tento aprender um pouquinho mais e estar mais perto dEle. Nesse sentido é que o apóstolo Pedro diz que o Espírito Santo, que através do sacrifício de Cristo e o Espírito Santo operando na nossa vida, nós temos a essência divina, a imagem divina sendo colocada em nós, restaurada. E nós temos partilhado da essência de Deus, da natureza de Deus, porque cada dia que eu convivo com Cristo, eu fico mais parecido com Ele. Cada dia que eu ando com Cristo, mais o pecado vai me parecendo mais nojento, mais terrível, mais eu vou me aperfeiçoando, de maneira que, se hoje tu olha para a tua vida espiritual e tu está pior do que ontem, tu tem que fazer uma autoanálise e clamar pela misericórdia de Deus, porque não estamos seguindo como devíamos, porque a caminhada cristã não é uma caminhada de perfeição, nós não somos perfeitos, mas é uma caminhada que o Espírito Santo nos aperfeiçoa a cada dia. Quer dizer, Ele nos torna santo, Ele nos torna separado do pecado.
Ainda que essa separação seja relativa, porque nós não somos perfeitos, não nesta terra nós não vamos ser perfeitos até o final, não no sentido pleno da palavra, vamos ter algum pecado, de maneira que o apóstolo João diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, mas Deus nos chama a ser santo. E como resolver esse dilema? Isaías vê na pessoa, ali na figura dos querubins, ele já vê a santidade de Deus, porque diz que esses querubins, serafins, a única vez que a palavra serafim aparece na Bíblia, aqui em Isaías, esses serafins, quer dizer os ardentes, aqueles que queimam, no amor e no poder de Deus. Esses serafins, eles cobrem os seus olhos com duas asas, quer dizer, mostra a grandeza da presença de Deus, mostra que Deus é tão santo que ainda seres daquela magnitude, seres com aquela glória, eles, quando estão diante de Deus em reverência, eles cobrem os olhos. E aqui tem uma boa nova do Evangelho maravilhosa, porque diz a palavra de Deus que nós, quando for manifestado aquilo que havemos de ser, nós o veremos face a face e conheceremos Ele como Ele é, aleluia. Então, esse ser glorioso, que alguns pensam que é a maior categoria de anjo que tem, segundo alguns, é controverso, mas são seres gloriosos, nós vamos estar de tal maneira em comunhão com Deus, que nós vamos olhar face a face, nós vamos ter intimidade, nós vamos estar olhando como quem o filho que olha para o pai, nós vamos ter aquele relacionamento de amor por toda a eternidade. Mas isso mostra que Deus é santo. E além da sua própria descrição, os serafins, se a gente entrar com os serafins, todas as características deles, tem muita coisa para falar, eu não quero, também os irmãos deram liberdade para falar, mas também eu não quero ir até a meia-noite, então a gente vai passar reto por isso, mas é interessante que eles dizem santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Aleluia. Isso aponta para duas coisas. Uma referência, à luz do Novo Testamento, uma referência à Trindade Divina. Ele é santo no Pai, Ele é santo no Filho e Ele é santo no Espírito Santo. Mas também tem outra coisa aqui importante. Quando nós estamos querendo destacar alguma coisa, a gente quer dizer, olha, isso aqui no meu discurso, isso aqui na minha escrita, ela é algo que tem que ser importante. Prestem atenção nisso. Isso é de extrema importância. O que eu faço? Se eu estiver falando, eu faço o que eu estou fazendo agora. Eu aumento um pouco o tom da minha voz, para que se mostre, olha, isso aqui é algo que tem que se prestar atenção especial. Então eu mudo a maneira que eu falo e o tom da minha voz diz, olha, isso aí é importante. Quando eu estou escrevendo, o que eu faço? Se eu estiver digitando alguma coisa, eu pego o negrito para mostrar, olha, essa parte aqui é importante. Se eu estiver escrevendo à mão, eu sublinho para, olha, lembrar depois, olha, isso aqui é importante. Então, uma maneira de marcar no nosso dia a dia hoje, se falar do tom da voz, se escrito no computador vai ser um negrito, se escrito à mão é uma sublinhada, ou uma marca-texto que a gente usa. Mas na cultura hebraica, eles não tinham esses recursos na hora de escrever. Qual é que era a maneira de dizer, olhem para isso é importante? A repetição. Quando eles queriam dizer, olha, prestem muita atenção no que está sendo dito, eles repetiam, nem que fosse a mesma coisa, 2 vezes de maneira diferente, ou 2 vezes de maneira igual, mas eles reenfatizavam para mostrar, olha, prestem atenção, isso aqui vocês não podem perder de vista, isso aqui é extremamente importante. Se vocês não olharem para esse detalhe aqui, vocês vão perder a essência da mensagem. Mas quando se diz que Deus é santo, não se fala 2 vezes, se destaca 3 vezes. Quer dizer, quando nós olhamos para a mensagem do profeta Isaías, algo fica claro: Deus é santo, e isso é algo que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. Isso é de extrema importância. Se eu esquecer desse detalhe, eu perco a essência da mensagem. Eu não entendo o que Deus tem na minha vida, eu não entendo o plano de Deus, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo o Antigo Testamento, eu não entendo o Novo, eu não entendo nada. Se eu não prestar atenção nesse detalhe, Deus é santo, Ele está glorificado sobre todas as coisas. E quando eu chego diante de Deus, venho com intimidade sim, porque Jesus conseguiu essa intimidade para mim.
mas sabendo que é um Deus santo, maravilhoso, poderoso, e que nenhum juiz dessa terra tem a dignidade que Ele tem, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele é santíssimo. E assim, o que a santidade de Deus, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, faz conosco? Deus é santo, isso é uma maravilha, que bom, Deus é justo, é perfeito, é maravilhoso, né? Nós podemos resumir também a santidade de Deus na bondade. Deus é bom, e alguns dizem, olha, coisa boa que Deus é bom, por isso que eu posso ter uma vida abençoada, por isso que eu tenho uma vida legal, que bom que Deus é bom. Eu digo, a Bíblia tem duas notícias, ela tem uma ruim e uma boa. A primeira notícia é ruim, a primeira notícia boa, vamos dar boa primeiro. A notícia boa é que Deus é bom, é que Deus é santo, é uma notícia maravilhosa. Mas tem uma outra notícia ruim, que a Bíblia traz também. A notícia ruim é que Deus é bom, Deus é santo. Daí os irmãos que sabem que estão pensando, mas como é que é? Bom é notícia ruim ou é notícia boa? É bom porque esse Deus aqui ele não vai cometer injustiça. É bom que não existe no trono do universo um tirano que está olhando para nós e pensando numa maneira de nos esmagar, uma maneira de nos fazer sofrer. Não, tem um Deus bom que Ele quer o melhor para nós, tem um Deus bom que está cuidando para nós. Aleluia, só que glória a Deus. Essa bondade tem um lado que nos é problemático também, que é o lado ruim. Se Deus é bom, Ele olha para mim e para a tua vida, eu e você não somos bons. Nós somos ruins. Jesus falando certa vez para os seus discípulos, olha, se vocês sendo maus, sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai não concederá o Espírito Santo para aquele que clamar, né, para os seus filhos. Então, quando Jesus olha para os seus discípulos, ele diz, vocês são maus. Vocês podem até pensar que vocês têm justiça alguma, mas vocês são maus, porque são pecadores. Quando a visão de Deus, quando Deus tem encontro com o homem, quando o homem se encontra com Deus, uma das coisas que esse encontro vai fazer de primeiro é mostrar que esse ser humano é pequeno, é mostrar que esse ser humano é pecador, que ele é falho, que ele não está caminhando por cima da carne seca, é mostrar que ele não é o rei da bocada preta, como diziam antigamente, é mostrar que ele não é a última bolachinha do pacote, mas ele é alguém que está devendo, ele é alguém que é imperfeito, ele é alguém que tem um problema a ser solucionado. Graças a Deus que a Bíblia não para por aí. Se parasse por aí, a gente tinha que pegar e ir para casa e chorar um pouquinho, né, e esperar a nossa destruição, né, mas nós vamos ler mais adiante que tem o remédio. Isaías, quando encontra com Deus, ele tem exatamente essa convicção. Quando ele encontra com Deus, ele chega à conclusão que, quem sabe, ele nunca tinha percebido. Quem sabe Isaías, se a gente vê nos primeiros capítulos, ele fala, olha, ele dando a palavra de Deus, era Deus inspirando ele, mas ele dizia, olha, Deus falando, eu estou cansado desse sacrifício que vocês trazem para mim, eu estou cansado desse culto de vocês, eu estou cansado de vocês chegarem sem sinceridade diante de mim. Você, olha, ali um boi, ele conhece, né, o seu dono, ele atende o seu dono, né? O jumento sabe ali que é o dono da sua manjedoura, daquele lugar onde comer, né? Ele conhece o dono e ele obedece. Mas vocês, falando para o povo de Judá, vocês são rebeldes, vocês são um povo pecador. Quem sabe Isaías, quando proferisse as primeiras vezes as palavras, pensava assim, olha, estou falando com esse povo aí é rebelde, mas eu estou servindo o Senhor. Olha, eu sou servo de Deus. A palavra de Deus está vindo para mim e eu estou falando para essa casa rebelde. Mas quando Deus se mostra para Isaías, quando ele tem esse encontro, qual é a reação de Isaías? A gente vê no versículo 5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías, quando tem encontro com Deus, primeira coisa que ele percebe, olha, eu sou pecador, eu estou devendo diante de Deus alguma coisa. Ele primeiro fala, olha, eu tenho lábios impuros, né? E
e eu vivo no meio do povo de impuros lábios. Primeiro ele reconhece o seu pecado, depois o pecado do povo, porque ele teve um encontro com Deus. Quando Deus chega na nossa vida e nós temos um encontro com Ele, a primeira coisa que o homem começa a ter, ele começa a ficar humilde. Ele começa a ver que ele é pequeno, ele começa a ver que o Deus Todo-Poderoso que é grande e que Ele é necessitado e precisa da glória de Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo traz uma notícia ruim também. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. É terrível o quadro que a Bíblia apresenta em alguns pontos. Isaías, eles reconhecem. Meu irmão, irmã, quantas vezes nós chegamos diante de Deus e nós não lembramos da nossa condição pequena? Nós achamos, tem gente que muitas vezes faz isso lá como publicano. Olha, obrigado meu Deus por não ser que nem o fariseu, olhando para o publicano, olha, obrigado por não ser que nem esse publicano aí, esse gentil, esse pecador. Não, eu me santifico, eu jejuo, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo direitinho. Olha, Senhor, eu vou olhar na conta até eu acho que tu está me devendo, parafraseando, né? Eu vou chegar aqui e vou te mostrar, eu tenho um crédito contigo, é tu que tem que me dar, não sou eu que devo para ti. E diz que aquele homem, aquele publicano, ele nem levantava a cabeça para o céu por ter vergonha, e dizia assim: tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou pequenino, eu sou devedor. E diz que aquele publicano, ele saiu dali justificado. Daquele homem Deus se agradou, aquele homem Deus perdoou o pecado, aquele homem Deus abençoou, porque ele não tinha nada de si, mas ele pedia a misericórdia de Deus, ele sabia quem ele era. Será que nós estamos analisando, nós sabemos quem nós somos? Nós vimos que nós não somos perfeitos, nós vimos que nós temos falhas terríveis, mas o Senhor misericordioso está trabalhando na nossa vida. Será que nós temos visto assim? Fica a reflexão, se nós não fizemos esta autoanálise ainda, e agora na presença de Deus vamos fazer. Mas eu não quero trazer a má notícia apenas, eu quero partir para a boa. Nós vemos que Isaías não ficou nessa situação, ele chegou diante de Deus com os lábios impuros, mas ele não saiu com o lábio impuro. Diz ali o versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O que quer dizer? Ele diz que pegou com uma tenaz, né, e pegou a brasa viva e encostou nos lábios de Isaías, e os lábios dele foram purificados. Será que fez isso? Essa tenaz é como se fosse uma espécie, como eu diria, uma espécie de um grande alicate. Eu não estou conseguindo outra palavra melhor, né? Hoje tem também, por exemplo, quem tem uma lareira, por exemplo, tem aquele instrumento que é para pegar e poder mexer na brasa sem se queimar. E tu pega aquela brasa, e uma brasa viva é aquela brasa que ela está vermelhinha ainda do calor, né? Ela está brilhando. Então, quando o serafim pega aquela brasa que está viva ainda, está queimando, em vez do Isaías apenas gritar de dor porque foi colocado aquele fogo não era para queimar a sua boca física, mas era para queimar o seu pecado, era para purificar, era para se santificar a ele. E hoje não veio uma tenaz na nossa boca. Essa tenaz, de maneira literal, ela tem um símbolo, na verdade. Ela aponta para algo maior. E o que é esse algo maior? É aquilo que a Bíblia toda vem nos apontar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos condenados, estamos com um problema terrível e insolúvel, mas em Cristo Jesus nós temos a solução. Então o Espírito Santo, ele vem e nos purifica, de maneira que a palavra de Deus nos diz que nós somos lavados